Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o amor de Deus se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família. Deus é todo-poderoso. Quando Deus revelou-se a Abraão, ele lhe disse: eu sou Deus todo-poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Mas o que significa essa expressão todo-poderoso? Significa que nas mãos de Deus reside todo o poder. Ele é poderoso para fazer todas as coisas que lhe agradam. Deus é capaz de realizar todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por essa razão, o apóstolo Paulo vai declarar que Deus, ele é poderoso para criar, e ele criou todo esse universo que nós conhecemos. Mas não apenas isso, Deus é poderoso para também preservar e sustentar a vida em todo o universo. Devemos lembrar disso. Nas mãos de Deus está todo o poder. Essa verdade, ela se destaca de um modo muito pessoal e particular na vida dos crentes em Jesus. Porque esse Deus, que é todo poderoso, ele quer também capacitar-nos como seus servos para que possamos servir a ele. Lembre-se de uma coisa: somos salvos para viver uma vida para a glória e louvor do nome de Deus. Somos salvos para que através das nossas vidas o nome do Senhor seja glorificado, inclusive por aqueles que não o conhecem como Senhor e Salvador. Mas como podemos viver uma vida que glorifique o nome do Senhor? Como podemos viver uma vida de santidade e retidão e também de serviço frutífero na presença do Senhor? Repare, Deus não quer que nós apenas o sirvamos. Deus quer que nós o sirvamos cultivando uma vida reta, irrepreensível diante dele, e uma vida que seja também ao mesmo tempo frutífera. Uma vida em que estejamos produzindo frutos para a glória e louvor do nome do Senhor. Você está lembrado da palavra de Jesus para os discípulos? Ele lhes disse o seguinte: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês e designei todos vocês para que vocês possam ir e dar frutos. Esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que possamos viver uma vida digna e irrepreensível aos olhos dele e que estejamos com a nossa vida produzindo frutos que exaltem o nome do Senhor. Mas como podemos cultivar essa vida? Como podemos viver esse tipo de vida? A resposta está em Atos capítulo 1, verso 8. Diz assim a palavra de Deus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Observe que Jesus diz a seus discípulos que o Espírito virá sobre eles, e esse é um fato objetivo que cumpriu-se no dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a vida da igreja. E então Jesus diz: e depois que o Espírito for dado a vocês, vocês receberão poder para servir e para viver uma vida digna aos olhos do Senhor. Meu amado, eu acho que a melhor ilustração desse fato nós encontramos na vida dos discípulos de Cristo. Aqueles homens foram separados pelo Senhor para viverem uma vida ao lado do Senhor, para que aprendessem os princípios do Evangelho, para que conhecessem o modo de vida que glorifica a Deus, aquele modo de vida que é semelhante à vida de Jesus, e para que eles depois estivessem trabalhando na edificação do reino de Deus e da igreja do Senhor. Contemplamos esses homens e observamos que eles caminharam com Cristo durante pelo menos 3 anos da sua vida e ministério entre nós. E então nós os contemplamos no jardim do Getsêmani, onde, naquele momento em que Jesus é preso, eles o abandonam. Nós os contemplamos na crucificação, onde o Senhor tem junto a si apenas a João, o discípulo amado. E então nós vemos esses discípulos, depois da morte de Jesus, fechados em uma casa, com medo dos judeus, aterrorizados,
sem saber como dar continuidade à sua vida. Eles tinham uma missão, mas eles chegam mesmo a pensar em renunciar a essa missão de Deus para as suas vidas. Olha aquilo que nos é dito em João capítulo 21, verso de número 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Nesse momento, Jesus já havia ressuscitado. Jesus já se manifestara a eles. Contudo, a missão que o Senhor lhes dera parecia algo distante na vida deles. Parecia que eles não tinham mais um rumo a seguir na sua existência. Mas algo aconteceu alguns dias depois. Alguns dias depois, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja. Todos os crentes, diz-nos a palavra de Deus, todos foram cheios do Espírito Santo. E aí nós encontramos uma situação completamente diferente. Vemos os discípulos com ousadia pregando a palavra de Deus. Vemos Pedro tomando a palavra diante de uma grande multidão que começa a escarnecer dos cristãos, dizendo que eles estão bêbados. Ali está Pedro, com toda a ousadia que lhe foi dada pelo Espírito, com o poder do Espírito presente na sua vida, erguendo a sua voz e pregando. E eu imagino que os discípulos também pregavam a inúmeras outras pessoas naquele momento extraordinário do derramamento do Espírito e daquela concessão de poder espiritual às suas vidas. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que 3.000 vidas foram salvas naquele dia, porque os discípulos foram revestidos com o poder do alto, com o poder de Deus. Meu amado, o que nós necessitamos hoje é desse poder de Deus em nossas vidas. Lembre-se, o Espírito já foi dado. Nós já temos o Espírito de Deus habitando em nós. Se você é um crente em Jesus, você tem o Espírito de Deus na sua vida. Nós precisamos hoje é submeter-nos a Deus, buscarmos a sua face, renovarmos a nossa comunhão com o Senhor, experimentarmos cada vez mais a sua soberania sobre nossas vidas, tomarmos consciência de que o seu poder está disponível para as nossas vidas. E então, movidos pelo poder de Deus, devemos servir a Deus para a sua glória e para o seu louvor. A experiência do poder não é para apenas alguns, é para todos nós, contanto que nos submetamos ao Senhor, que busquemos a sua face e que reconheçamos que nada podemos fazer por nossa própria força, mas que nada nos será impossível se estivermos servindo a Deus e vivendo para a glória de Deus uma vida marcada pelo poder do Espírito de Deus. Que Deus te abençoe.